fala a viajantes. Seja bem-vindo ao canal Estradas que me levam. Cada vídeo apresenta uma breve viagem pelas estradas brasileiras. O objetivo é apresentar estradas, em sua maioria intermunicipais. No vídeo de hoje, sairemos da cidade de Novo Hamburgo para a cidade de Montenegro, estado do Rio Grande do Sul. A distância percorrida é de 42 km pelas estradas BR-116 e RS-240. Deixe seu comentário com sugestões. Curta e se inscreva no canal para ajudar a criar mais conteúdos. O objetivo de realizar a viagem de carro entre as cidades de Novo Hamburgo e Montenegro foi cumprido. No entanto, declarar a tarefa com esta secura burocrática seria o equivalente a descrever uma sinfonia como um conjunto de ruídos organizados. A realidade da experiência foi infinitamente mais rica. A jornada, que se desdobrou pelas artérias de asfalto da BR-116 e da RS-240, revelou-se menos um deslocamento geográfico e mais uma peregrinação deliberada através das múltiplas camadas culturais, históricas, industriais e naturais que constituem a identidade complexa desta porção do Rio Grande do Sul. Minha preparação, iniciada na véspera, transcendeu o pragmatismo de verificar pneus e planejar a rota. Foi, acima de tudo, uma preparação do espírito, um ajuste do foco para capturar não apenas o que os olhos veem, mas o que a paisagem sussurra. Havia uma antecipação palpável, a promessa de que mesmo o mais curto dos trajetos pode se converter em uma expedição, uma bem-vinda fratura na rotina, exigindo para tal apenas um olhar disposto a ver além do óbvio e uma curiosidade genuína. O dia amanheceu como um aliado, com um céu de um azul profundo, salpicado por nuvens altas e finas, um presságio de tempo estável que soou como um convite irrecusável à estrada. Agora, com o motor já silente e as múltiplas memórias da viagem decantando lentamente na mente, posso finalmente me debruçar sobre o relato denso e detalhado de como esta gratificante e profunda experiência aconteceu. A partida de Novo Hamburgo, a consolidada e orgulhosa capital nacional do calçado, impõe ao motorista uma imersão imediata em seu ritmo inconfundível, uma cadência de trabalho e movimento que define a cidade. O título não é um slogan turístico, é uma verdade sensorial. Ele se manifesta no ar, que em certos bairros industriais ainda carrega o odor forte, pungente e estranhamente nostálgico do couro em processo de curtimento. E, claro, manifesta-se no fluxo incessante de veículos que pulsam pela BR-116, a colossal artéria que serve como espinha dorsal para todo o Vale dos Sinos. Optei por iniciar a viagem no meio da manhã, uma escolha estratégica para escapar da congestão febril do início do dia, buscando uma janela de relativa calma que me permitisse ser mais observador do que combatente no trânsito. Mesmo assim, a atenção precisa ser absoluta. O cenário que se desenrola é um mosaico urbano fascinante, uma colagem de prédios comerciais, pavilhões industriais de todos os portes, como não poderia deixar de ser, as onipresentes lojas de calçados. Os outlets gigantescos, com suas fachadas agressivamente coloridas e promessas de preços de fábrica, piscam nas margens da rodovia como sereias de um consumismo tentador, buscando desviar o viajante de seu curso com a promessa de uma boa compra. Enquanto o carro avança, permito que minha mente vagueie pela história contida nesta paisagem. Em meio à arquitetura funcional da modernidade, as altas chaminés de tijolos de antigas fábricas se erguem como monumentos a um passado industrial glorioso. Elas são as testemunhas silenciosas da saga dos imigrantes alemães que aqui chegaram no século XIX, trazendo em suas bagagens pouco mais do que a esperança, mas carregando em suas mentes e mãos a técnica, a disciplina e o sonho de uma vida nova. Penso no bairro histórico de Hamburgo Velho, que, embora não esteja em minha rota direta, é o núcleo espiritual da cidade. Imagino as primeiras casas em estilo enxaimel, os curtumes pioneiros estabelecidos às margens dos arroios sinuosos, a semente de uma vocação para o trabalho com o couro que, décadas mais tarde, transformaria esta vila numa potência mundial. Dirigir por Novo Hamburgo é, portanto, dirigir pela própria história do empreendedorismo gaúcho, uma narrativa de resiliência e reinvenção contínua, que hoje enfrenta os desafios da competição global e busca se diferenciar através do design, da agregação de valor e da qualidade inegociável.
Percorrer o trecho urbano da BR-116 é como assistir a um documentário ao vivo, sem cortes, sobre a dinâmica regional. A rodovia é um ecossistema complexo, um organismo vivo e pulsante. Observe os detalhes, as carretas com logotipos de grandes empresas de alimentos e logística, revelando a força do agronegócio e do setor de serviços que sustentam o estado, seus motoristas com os rostos marcados pelo sol e pela distância. Elas dividem o asfalto com motociclistas ágeis que realizam entregas, zigue-zagueando pelo trânsito com uma urgência que parece ser a trilha sonora da cidade. Há os carros dos representantes comerciais, sempre ao telefone, e os ônibus locais, que ditam um ritmo próprio, parando nos pontos para embarcar e desembarcar a força de trabalho do vale. É uma corrente ininterrupta de vida e de mercadorias. A flora, aqui, é a que teima em resistir, uma flora de trincheira. As robustas árvores de plátano e os exuberantes ipês amarelos e roxos que, na primavera, explodem em cores e oferecem uma sombra generosa, são um contraponto delicado à dureza do concreto. Nos gramados dos canteiros centrais, o quero-quero, ave símbolo do Pampa, corre com suas pernas finas e seu peito altivo, parecendo um sentinela indignado, sempre pronto a alçar voo com seu canto estridente territorialista, um verdadeiro e barulhento guardião alado do trânsito gaúcho. O ponto de inflexão da rota, o momento em que a jornada muda de caráter de forma decisiva e irrevogável, acontece no complexo de viadutos do bairro Sarlau. Este não é um mero cruzamento, é um nó de trânsito magistralmente projetado, uma dança de concreto e asfalto onde as placas indicam os caminhos para São Leopoldo, Portão e, claro, Montenegro. Este momento é mais do que uma manobra de direção, é uma transição mental. A decisão consciente de tomar a alça de acesso para a RS 240 é o ato simbólico de deixar para trás a correnteza da grande rodovia nacional para entrar no ritmo mais compassado de uma estrada estadual. É como sair de uma avenida metropolitana, com suas múltiplas faixas e sua velocidade impessoal, e entrar numa rua de bairro, onde os rostos começam a se tornar familiares. A atmosfera se altera instantaneamente. A polifonia de ruídos da BR-116, buzinas, motores roncando, o atrito dos pneus, dá lugar a um som mais constante e suave. A paisagem urbana, densa e ruidosa, começa a se esvair como uma miragem, sendo gradualmente substituída por uma vista mais aberta e por um horizonte que finalmente se expande, prometendo novas texturas e novas histórias. A RS 240, com boa parte de seu trecho em pista dupla, permite que a viagem ganhe uma fluidez e uma segurança que convidam à contemplação. A mente do motorista pode relaxar, os ombros se soltam, e o olhar pode se demorar mais nas paisagens que se descortinam nas laterais. O movimento de caminhões ainda é significativo, especialmente os imponentes caminhões-tanque que se dirigem ao polo petroquímico, mas o cenário ao redor compensa e cativa. O verde começa a dominar as margens da estrada de forma definitiva e avassaladora. Pequenos sítios, chácaras bem cuidadas com seus pomares de laranjeiras e bergamoteiras e suas hortas meticulosamente alinhadas, e pastagens onde cavalos de pelagem variada e cabeças de gado da raça Hereford pastam tranquilamente, pintam um quadro de uma ruralidade serena e produtiva. É neste trecho que decido fazer uma parada estratégica, um ritual em minhas viagens. Escolho um pequeno café colonial à beira da estrada, uma construção de madeira com um ar familiar e acolhedor. O cheiro de café passado na hora e de cuca de uva recém-saída do forno me acolhe antes mesmo de eu cruzar a porta. Sento-me a uma mesa perto da janela, de onde posso ver o movimento da estrada. Peço um pastel de carne, frito na hora, com a massa crocante e o recheio farto, e um copo de suco de uva integral, gelado e doce. Ao meu redor, ouço trechos de conversas, e um agricultor de mãos calejadas falando sobre o preço da laranja, dois caminhoneiros discutindo acaloradamente o último Grenal, uma família rindo alto. É uma imersão de poucos minutos, mas profundamente autêntica, na vida local. Essa pausa recarrega as energias e aprofunda minha conexão com o lugar. Retomando a estrada, minha atenção se volta para a flora com um interesse quase botânico. As grandes florestas de eucaliptos, plantadas em linhas perfeitas para abastecer a indústria de celulose, formam longos e sombrios corredores verdes.
Dirigir por esses túneis naturais, com o sol piscando por entre as folhas num efeito estroboscópico e o vento produzindo um assobio melancólico, é uma experiência quase hipnótica. Mas minha curiosidade busca a vegetação nativa. Observo os capões de mato que resistem bravamente entre as plantações e noto uma conexão fascinante com a história que deixei para trás em Novo Hamburgo. Vejo as plantações de acácia negra, com suas flores amarelas e sua aparência espinhosa, e me lembro que a casca desta árvore é a fonte do tanino, substância essencial para o processo de curtimento do couro. A estrada conecta, de forma invisível e elegante, as florestas de acácia ao produto final das indústrias de calçado. É um ciclo econômico e ecológico gravado na paisagem, um diálogo silencioso entre o campo e a cidade. A fauna também se torna mais presente. Redobro a atenção, ciente de que capivaras podem surgir das áreas úmidas. Avisto uma família delas, pastando calmamente perto de um riacho, os filhotes desajeitados seguindo a mãe. Com sorte, é possível ver um bando de caturritas barulhentas voando em formação ou um elegante gavião carcará pousado em um poste, um caçador soberano observando seu território com olhos penetrantes. À medida que Montenegro se aproxima, o relevo se acentua. As suaves ondulações dão lugar a morros mais definidos, e no horizonte, surge ele, o protagonista da paisagem, o guardião do vale, o Morro São João. Sua silhueta inconfundível, coroada com uma cruz que se ilumina à noite, cresce a cada quilômetro, servindo como um farol que guia o viajante e anuncia que o destino está próximo. A entrada na cidade confirma a promessa de tranquilidade. Conhecida como a Cidade das Artes, Montenegro tem um ritmo visivelmente mais calmo que sua vizinha no Vale dos Sinos. A cultura aqui não é um evento, é um estado de espírito, um elemento central da identidade local. A Fundarte, uma referência no ensino artístico, e a belíssima Estação da Cultura, instalada na antiga estação ferroviária, são o coração pulsante dessa vocação. Ao estacionar o carro perto do centro, decido que a chegada merece ser celebrada com uma longa caminhada. Sigo em direção ao cais do porto. A sensação dos paralelepípedos irregulares sob os pés, o som da água do rio cair batendo suavemente contra o muro de contenção e a brisa fresca criam uma atmosfera de paz profunda. Observo os moradores locais, casais de idosos tomando chimarrão, crianças correndo, pescadores pacientes com suas linhas na água. Imagino a época áurea dos vapores, quando este cais fervilhava de atividade, sendo a principal ligação da serra com a capital, transportando banha, queijo, vinho e sonhos. A caminhada me leva até a imponente ponte ferroviária de ferro, uma estrutura metálica importada da Europa, um monumento de engenharia que hoje serve apenas à memória e à beleza melancólica do lugar. Olhando para a cidade a partir da margem do rio, vejo a torre da Catedral de São João Batista, em seu belo estilo neogótico, e penso na fé que, junto com o trabalho, ergueu estas comunidades. A cidade consegue harmonizar seu passado preservado com um presente industrial, representado pelo grande polo petroquímico que se vê ao longe, mostrando sua complexidade e sua capacidade de abraçar diferentes futuros sem jamais apagar suas origens. Ao final, a viagem se revela como uma experiência muito mais rica e complexa do que eu poderia antecipar. Foi uma transição narrativa, sensorial e intelectual. Da agitação industrial e da saga imigrante de Novo Hamburgo, passando pela artéria econômica que é a BR-116, mergulhando na paisagem produtiva e natural da RS-240, até chegar à serenidade cultural e histórica de Montenegro, cada fase da jornada ofereceu suas próprias e profundas revelações. O percurso demonstrou que a estrada é um livro aberto, um palimpsesto de histórias sobre economia, ecologia, cultura e trabalho. E que a verdadeira beleza de uma viagem, por mais curta que seja, reside na nossa capacidade de ler essas histórias, de conectar os pontos invisíveis e de entender que cada quilômetro percorrido é, também, uma inesquecível e profunda viagem pela alma de um lugar. Por que o motorista que foi de Novo Hamburgo para Montenegro não usa GPS? Porque entre a capital do calçado e a cidade das artes, ele prefere seguir o próprio instinto do pé direito.